Seminário sobre o microbioma salivar e análise do metaboloma de cárie grave na primeira infância. Os discentes da apresentação serão Brenda, Diogo, Cauã, Maria Isabela, Maria Fernanda e Maria Fernanda. O docente, Dr. André Luiz Sena Guimarães. É importante, primeiramente, ressaltar alguns conceitos básicos que são abordados no artigo, como a cárie. A cárie dentária é uma destruição dos tecidos calcificados do dente, através do ataque dos ácidos produzidos por bactérias presentes na boca. Essa produção de ácidos é maior que o consumo de açúcar, e em casos onde há falta de higiene bucal, ou seja, onde a higiene bucal é parca, a incidência de cárie é muito maior do que pessoas com uma higiene adequada. Outro conceito importante abordado é o metaboloma, que é a composição de todas as pequenas moléculas presentes em um organismo. Além disso, temos a microbioma salivar, que é a soma de todos os micro-organismos que residem nos tecidos e fluidos da saliva e da boca. Bom, para iniciarmos, é válido ressaltar que as cáries dentárias estão entre as doenças crônicas mais comuns na infância, afetando mais de 560 milhões de crianças no mundo. Existem as chamadas cáries SCC, que são cáries na primeira infância, que afetam as crianças com menos de 6 anos de idade, e também existem as chamadas SEC, ou SSC, que são as cáries graves que afetam as crianças com idade menor que 3 anos. Esta causa efeitos indesejáveis e nocivos à criança, assim como a SCC. Diante disso, a necessidade de entender mecanismos e desenvolver biomarcas relevantes se torna uma necessidade que, inclusive, objetiva o artigo. A exploração de biomarcas salivares para situações de cáries e para possíveis mecanismos das interações microbianas, a fim de obter informações sobre futuras estratégias para a prevenção e o diagnóstico de cárie em crianças, devido à possibilidade do metabolismo bioquímico se relacionar com a incidência de cárie. Dessa forma, foram realizados alguns estudos com as seguintes etapas. Coleta de amostras. A coleta de saliva foi feita nas crianças e foi transportada ao laboratório. Também foi feita a preparação das amostras e a sequenciação do gene 16S-RNA. O DNA genômico foi extraído e diluído usando água estéril. Após esse processo, foi selecionada uma região para sequenciamento e realizada a técnica de PCR. Também é importante ressaltar que o teste foi feito sob condições rigorosas. Também foram utilizadas técnicas como a espectrometria de massa, a cromatografia e a separação de fases. Agora irei dissertar sobre os resultados. Meu nome é Cauã Diniz Gomes e o grupo SSC demonstrou uma maior riqueza e diversidade de comunidades microbianas salivares, como podemos observar aqui no diagrama. No caso, a acumulação de espécies que a gente vai poder observar que no caso a acumulação de espécies em pessoas com e sem cáries, que a gente pode observar que tem uma diferença bem notável. Passando o slide, a gente vai poder ver que no nível filo, a abundância relativa de determinadas bactérias foi significativamente maior no grupo de crianças com cárie grave do que no grupo de crianças livres de cárie. E continuando dissertando sobre o resultado, a mudança nos perfis metabolômicos de amostra de saliva permitiu a gente observar que o experimento, controle e controle de qualidade das amostras mostraram uma boa agregação e foram identificados vários caminhos metabólicos de diferentes metabolomas associados à cárie dental. Inclusive, podemos incluir o metabolismo de triptofano, metabolismo das pururinas, transportadores ABC, metabolismo da tirosina, metabolismo da galactose e biossíntese de tirosina e triptofano. Correlação da microbiota e metabolismo com os índices clínicos de cárie. Inicialmente, então, foram encontrados pelo menos 25 gêneros com correlação significante com o conjunto de casos clínicos, sendo a Streptococcus e a Weissella positivamente correlacionados à cárie, enquanto a Egertella, a Surterella e a Peptococcus não foram relacionados com os casos clínicos. Então, isso sugere que alterações na saliva elas podem estar relacionadas com índices clínicos em crianças. Em conjunto, então, as funções relacionadas ao metabolismo de aminoácidos podem ser cruciais na microbiologia oral sob condições de cárie, o que deve ser mais investigado. Outras vias metabólicas e metabólitos. Os transportadores ABC, eles medem substâncias importantes, incluindo carboidratos, aminoácidos, proteínas, lipídios e íons inorgânicos, que são crucialmente envolvidos na formação do biofilme. A formação e maturação do biofilme de placa é um pré-requisito para a formação de cárie. Então, consequentemente, a microbiologia salivar sofre alterações que promovem o desenvolvimento dessa cárie. O estudo microbiômico, que foi realizado anteriormente, relatou a correlação de SEC e cárie recorrente com transportadores ABC. Então, nesse sentido, é importante prestar muita atenção para elucidar melhor o papel dos transportadores ABC na formação do biofilme e funcionar como uma condição necessária para o desenvolvimento dessa cárie. A uridina 5-disfosfato, citidina e guanosina, elas foram enriquecidas no metabolismo de purinas e pirimidinas, o que é consistente com esses relatos anteriores. Então, além disso,
um estudo sobre a periodontite, ela relatou níveis aumentados de hipoxantina, e isso sugere que o estresse oxidativo e a inflamação, elas aceleram a degradação das purinas. Então, o metabolismo da pirimidina, ela está crucialmente envolvido na síntese, degradação e interconversão de DNA, RNA, lipídios e carboidratos. Com isso, as bactérias patogênicas, elas podem sim usar o metabolismo da pirimidina para alterar potencialmente a atividade metabólica dos hospedeiros e criar condições favoráveis para si mesmas, afetando a saúde do indivíduo. Além disso, os níveis de epinefrina salivar, elas estão correlacionados com a gravidade da periodontite, né? Fazendo com que a análise de enriquecimento, ela demonstrou que o envolvimento do aumento dos níveis de epinefrina na via de sinalização do AMPC cíclico, ela pode regular a secreção da amilase salivar. Então, a secreção da amilase, ela contribui para a redução do ácido da placa produzida pelo Streptococcus mutans, que dissolve o esmalte e pode ser um biomarcador da cárie dentária. Com isso, a amilase ela está intimamente associada à cárie dentária. E os níveis de amilase eles podem promover o desenvolvimento de cáries na primeira infância. E com isso foi observado que níveis regulados positivamente de estaquidina, ela possui atividade anti-inflamatória. Então, as demais vias metabólicas, como o metabolismo de glicolipídios e a interação ligante-receptor neuroativo, eles estão crucialmente envolvidas na patogênese do carcinoma escamoso oral. E estudos futuros, eles deverão sim investigar sua relação com a cárie dentária em crianças. E com isso foi utilizado curvas de Hock para avaliar a acurácia dos metabólitos salivares como biomarcadores. E nesse estudo foram identificados 4 metabólitos que poderiam ser utilizados em conjunto com biomarcadores para a SEC dos tecidos dentais. Então esse estudo ele demonstrou que micro-organismos salivares não diferenciais estavam relacionados à gravidade da cárie e estavam principalmente nos grupos de espécies de baixa abundância. Pode ser atribuído aos seguintes fatores. Primeiro, que a saliva ela não é o local de ocorrência da cárie. Consequentemente, a ocorrência da cárie ela está fracamente correlacionada com micro-organismos salivares. E segundo, a sequenciação microbiana ela pode não ter sido suficientemente profunda e seria melhor tirar conclusões ao nível da espécie ou da estirpe. Terceiro, que existe uma extensa heterogeneidade que se diz respeito à gravidade da cárie e à distribuição intraoral. Então é necessário esclarecimentos adicionais sobre os papéis microbianos e que deve aplicar a uma combinação de abordagens multiômicas, incluindo a transcriptômica, e a aplicação combinada de multiômicas, ela pode fornecer a ferramenta de diagnóstico mais poderosa em estudos sobre essa doença. Em relação aos metabólitos, alguns metabólitos diferenciais eles foram correlacionados com os dados clínicos, o que sugere a utilidade dos potenciais dos metabólitos salivares na pesquisa da cárie dentária. E a análise combinada de micro-organismos e metabólitos revelou correlações significativas da maioria dos micro-organismos salivares com metabólitos, especificamente a Veillonella e a Staphylococcus. O grupo SEC, com a da Neisseria e porfiromonas, enriquecidas no grupo controle, eles foram extensivamente correlacionados com os metabólitos, e a maioria dos gêneros enriquecidos no grupo SEC, eles foram correlacionados positiva e negativamente com metabólitos regulados positivamente e regulados negativamente no grupo teste. Há correlações opostas que foram observadas entre gêneros enriquecidos no grupo controle e teste, com metabólitos regulados positivamente no grupo SEC. Então, nesse estudo eles confirmam que os micro-organismos hospedeiros e orais eles estão intimamente ligados e interagem no desenvolvimento da cárie dentária. Limitações de estudo. Este estudo tem várias limitações. No primeiro ponto, temos que ele teve um tamanho de amostra pequeno. No segundo ponto, temos que a profundidade do sequenciamento do microbioma não era suficiente. Além disso, a tecnologia 16S-RNA não conseguiu revelar suficientemente a estrutura da composição da flora sob a classificação das espécies. E no último ponto, foi conduzida uma análise longitudinal. Abordagem multiômica.
É uma necessidade futura que haja estudos combinando genômica do hospedeiro, fatores comportamentais e fatores ambientais, bem como a triagem de biomarcadores precisos que são necessários. A importância da transcriptômica, ferramenta poderosa para compreender doenças. Então, o uso da abordagem multiômica pode ajudar a elucidar a composição e a função da comunidade microbiana salivar na condição de cárie, bem como informar a prevenção e o tratamento da cárie. Eu sou Maria Fernanda, vou dar continuação à apresentação e falar sobre as conclusões sobre o tema. Então, quando a gente fala sobre estudos longitudinais futuros, serão necessários, o que eles vão conseguir, a gente espera, na verdade, consegue combinar com a genômica do hospedeiro, os fatores comportamentais e os fatores ambientais, e além da triagem de biomarcadores precisos, que também é muito necessário, para poder ter uma precisão no que se diz respeito, entender a correlação da microbiota e metabolismo com os índices clínicos de cárie na infância. Então, o uso de uma abordagem multiômica pode ajudar a elucidar a composição e a função da comunidade microbiana salivar na condição de cárie, assim como também informar a prevenção e tratamento. Então, esses estudos, embora o artigo tenha dado uma abordagem muito legal sobre o tema, são necessários uma tecnologia maior para poder ter os estudos mais conclusivos. E então, encerramos o artigo, a apresentação, e agradecemos pela compreensão.